Vamos falar agora de tamanho de placa. Tamanho importa, Rodrigo? Tamanho importa porque se o tênis tiver uma placa e a gente viu muitas experiências apenas no antepé, o efeito ele é bem limitado. Você vai sentir sim que tem alguma coisa rígida embaixo dos seus dedinhos ali, você vai sentir que, tá, beleza, eu tô pisando num material que é mais firme, ajuda um pouco mais na propulsão, mas o efeito de alavanca, né, o efeito que você quer sentir mesmo assim do tênis te propulsionando para frente, acaba não funcionando. Eu acho que no começo, em 2020, 2021, começaram a aparecer alguns tênis só para falar que ele tem placa. Uhum. Você lembra, por exemplo, do Meta Racer da ASICS, que tinha uma plaquinha pequena. A Under Armour lançou com uma plaquinha minúscula. A Skechers lançou com aquela, como é que chamava? O Carbon Infused Carne. Plate, Uhum. né? Era uma plaquinha H. É, Temos no antepé também. também não dá esse efeito que uma placa inteiriça proporciona. E a gente sabe que tem que ter uma placa inteiriça, né? E, por exemplo, vamos pegar aqui o Filafloat Maxi 2 Pro. Ele tem uma placa até a região aqui do médio pé, mais ou menos. Na região da biqueira, a gente não tem placa. É uma plaquinha bem menor, né? E quem mais? Acho que A, a Roca também tinha feito, né? Um tênis com sim, a placa um a pouco própria menor. placa do grafeno, ela é comprida, só que ela é estreita, Uhum. Ela né? é mais estreitinha aqui. É, Então, é aquela coisa, né? Você colocar uma placa no tênis não é uma coisa tão simples assim. Imagina lá no início, lá 5 anos atrás, as marcas estavam acostumadas a fazer um tênis com apenas a entressola em espuma. Como colocar uma placa ali no meio? Não é uma coisa tão simples, aliás, é segredo industrial para muitas delas. Como faz essa montagem, esse sanduíche? E aí, tudo isso realmente é muito complexo. Então, você às vezes colocar uma placa menor é uma solução mais simples, mais fácil. Tem que colocar logo um tênis de placa no mercado para você, né, pelo menos mostrar que você está atento nessa nova tendência. Mas o que a gente viu é, depois das primeiras experiências em tênis de placa realmente funcionais, né, que era uma placa inteiriça, levou-se cerca de 2 anos para que as concorrentes tivessem, de fato, um tênis com as mesmas características. Isso até levou aquele imbróglio todo na World Athletics, queriam proibir tênis de placa, né, enfim, em função disso, assim, porque poucas marcas tinham a tecnologia já, né, funcional, já proporcionando muito ganho para os atletas de elite, né? Então as competições lá estavam bem desbalanceadas ali entre 2019 e 2020. agora a gente falou da extensão da placa, do tamanho da placa, mas agora também a gente tem a diferença de formatos da placa. Pelo que a gente já viu no histórico, o que mais funciona é um formato de colher. Parece aquelas colheres de. Sabe aquelas maquininhas de arroz? Uhum. Né? É É igualzinho tipo aquilo mesmo. lá. Quando a gente fala colher, não é aquela colher de pau, né? É, isso. E nem a colher que você toma sopa, né? Uma colher é como se fosse uma lâmina, É. porém com formato em S. E daí a gente vê que, por exemplo, a do Alpha Fly talvez seja a mais eficiente. Eles chegaram num tamanho, numa curvatura que funciona muito bem, né, Rodrigo? Exato. E aqui é um tênis que tem uma tecnologia exclusiva, somente o AlphaFly tem, que são as cápsulas de ar, e elas aumentam, né, a resposta que a espuma dá. E aí isso é uma coisa que a gente pode falar depois, é que a placa de carbono ela funciona sozinha, né? Se ela não tiver uma espuma conectada, uma espuma leve com retorno de energia, né, nada acontece. No caso aqui você tem as cápsulas de ar que elas potencializam a alavanca da placa. Então, quando você compara, né, o AlphaFly com outros super tênis, existe essa diferença, né? Então, você tem ali uma resposta ainda maior em função disso, e por isso mesmo muitos atletas de elite adotam ele para ser o tênis de competição. Junto com ele, a gente tem os Energy Rods, que funcionam muito bem. Já é modelo que bateu recorde mundial. Ele tem um formato diferente. A Adidas mudou desde o primeiro. Eu acho que no 1, se eu não me engano, as hastes eram soltas, livres. E Uhum. daí no 3, que a gente tem o atual, eles juntaram, né? Ele tem uma junção das hastes. Hoje é uma peça única. E no começo acho que só ficava na parte frontal. Agora ela veio até o calcanhar, né? Exatamente. É o aprendizado que todas as marcas tiveram, né, com o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, você conectar o calcanhar até o antepé, e a Adidas é a única que faz, então, essas hastes aqui que imitam os ossos do pé para proporcionar a alavanca nesse sentido aqui, porém, ela tem uma rigidez torcional um pouco maior e traz um pouco mais de conforto para pessoas que tentam, de repente, a passada um pouco mais
né, fora assim do esquadro, assim, o que seria o regular, né? Porque quando você tem uma lâmina, você bate o pé de uma vez só. E algumas pessoas se incomodam com essa sensação. No caso aqui, né, dos Energy Rods, você tem uma progressão. Então você vai colocando cada um deles, né, no solo. Isso traz um pouco mais de conforto. E por isso mesmo algumas pessoas escolhem ele, né, como seu super tênis. Uma marca que tem uma solução interessante é a ASICS. Ao invés de lançar um modelo, eles já lançam 2 de uma vez, o Edge e o Sky. E daí o que eles fazem? Eu acho que a placa é a mesma, né? Eles só mudam Sim. a posição, né? Só a posição e o formato dela. Então a gente tem aqui no caso o Sky. A placa do Sky, ela fica exatamente como se fosse um sanduíche. Então No você tem, meio. você tem uma porção de espuma em cima dela e uma porção de espuma embaixo. E aí o que acontece? Você tem o amortecimento que seu pé sente com a espuma que está logo em direto contato com o seu pé e o retorno de energia da espuma que está embaixo da placa. E por isso mesmo, né, o Sky ele é indicado para pessoas que têm a passada um pouco mais larga, vão ter uma fase aérea maior, enquanto o Edge ele vai ter uma placa mais rente ao solo, então você até sente assim quando você manuseia o tênis, a placa está bem embaixo mesmo do solado, e aí você tem uma resposta mais rápida, mais curta, ideal para pessoas que têm uma cadência mais rápida. E daí, o último modelo que a gente poderia falar aqui é o Prime X 2 Strong. Que daí a gente tem 2 placas num sanduíche gigantesco, né? É um Big Mac. É o único tênis que tem 2 placas de carbono funcionando dentro da mesma entressola. E isso já é proibido pela World Athletics de primeira, porque só se pode ter um segmento contínuo de placa. Então, tanto os Energy Rods, né, quanto uma placa, seja ela de fibra de carbono ou de qualquer outro material, você só pode ter uma camada. No caso aqui, você tem 2. Então, isso já não é permitido. Além disso, é um tênis que ultrapassa, né, os 40 milímetros de altura, né, o limite regulamentar. Então, tênis que a Adidas utiliza, mas eu acho que para desenvolver ideias e tal, né, pensar um pouco fora da caixa, mesmo assim, tem muitos adeptos, gostam muito do Prime X, utilizam até mesmo para maratona, mesmo sendo um tênis que é um pouco mais pesado, mas eu acho que o fato de você ter 2 placas de carbono ali, mais a espuma, você acaba tendo uma sensação que também acaba sendo bem diferente. Quem faz isso também é a Puma, né? Ele tem o Phantom, né? Phantom, como é que é? Rule Breaker, RB. Então, na verdade, eles têm 2 modelos que são bem conceituais, nem sei se funciona bem para corrida. Também são proibidos, eles passam da altura máxima, tem placas paralelas, mas é aquela coisa conceitual. E como eles são lá de Harris, eu acho que eles vão tomar chopp no mesmo lugar. Daí eles falam assim, gente, vamos fazer um negócio bem proibido aqui. Vocês fazem, a gente faz aqui, né? E é uma coisa engraçada, assim, esse negócio de você ter mais de uma placa. Desde lá do lançamento do primeiro AlphaFly, se dizia que o tênis tinha 2 placas, 4 cápsulas de ar, porque as pessoas imaginavam assim que o futuro dos tênis era colocar cada vez mais elementos. Se uma placa funciona, então colocar 2 é o dobro da eficiência. E a gente já viu que não funciona exatamente assim. Aliás, o que a gente tem visto é uma placa, às vezes, ser mais eficiente do que tênis que acaba agregando muitos elementos. Quando você coloca diferentes tipos de espuma, mais de um tipo de placa, o que a gente vê é um conjunto tão desconjuntado, assim, que não funciona harmonicamente, que o resultado final é inferior e aí muitos desses tênis acabam sendo descontinuados. Não necessariamente o bolo vai crescer se você colocar mais fermento, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!